A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a morte de um indígena durante um confronto com a Polícia Militar em uma área de conflito de terras em Antônio João. O governo do estado se pronunciou a respeito e alegou que, além do acirramento dos ânimos devido à disputa territorial, os serviços de inteligência ainda identificaram o interesse de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas na fronteira. Vamos entender então na reportagem. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a morte do Guarani Kaiowá Neri Ramos da Silva, de 23 anos, em confronto com a Polícia Militar em uma área de conflito de terras em Antônio João, cidade sul-mato-grossense que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. A área em disputa entre indígenas e produtores rurais fica na Fazenda Barra, que é reivindicada pelos povos originários como o território tradicional Yanderu Marangatu. Legistas de Brasília, no Distrito Federal, estão aqui em Mato Grosso do Sul para fazer a necrópsia do corpo do indígena. Ele teria sido retirado do local da morte somente depois da chegada de uma equipe da Polícia Federal e encaminhado para o IML, o Instituto Médico Legal de Ponta Porã, onde passa pela perícia. O inquérito é para apurar as circunstâncias da morte e é feita pela PF devido aos indícios de que Neri pode ter sido morto pela condição de ser indígena. A Atiguaçu, que é a grande Assembleia Guarani Kaiowá, que reúne lideranças da etnia, fez uma série de postagens nas redes sociais, alegando que Neri morreu após um ataque da Polícia Militar à comunidade. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, chegou a publicar uma nota manifestando pesar e indignação ao que chamou de ataques violentos, se referindo ao caso como um assassinato brutal e pedindo a punição de responsáveis. Após uma reunião entre integrantes dos órgãos de segurança pública, o governo de Mato Grosso do Sul se manifestou sobre o caso. De acordo com a Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 100 policiais militares estão no local para cumprir uma determinação da Justiça Federal de manter a ordem na propriedade e permitir o ir e vir das pessoas entre a rodovia e a sede da fazenda. Mas os ânimos teriam ficado mais acirrados na região nos últimos dias. Nós percebemos que nos últimos dias foi acirrando com a presença de índios paraguaios. Nós estamos ali numa região onde há na fronteira um rio pequeno, que é facilmente transponível, e do lado de lá da fronteira nós temos diversas plantações de maconha. Então há um interesse de facções criminosas que exploram o tráfico de drogas nessa região. Ali nós temos, nesta mata e naquelas outras áreas, dezenas de plantações de maconha. Então, as informações da inteligência de que a disputa não é apenas pela terra, mas porque essa terra está estrategicamente posicionada para escoar a grande produção de toda essa região. Tem como destino grandes centros através de aldeias. De aldeia em aldeia até chegar próximo de Campo Grande, Dourados, e aí ter acesso aos maiores centros consumidores. O secretário ainda alega que a tensão no local se intensificou após a visita da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados à região na semana passada. Aumentou o número de indígenas, então eles tentaram tomar a sede. O policiamento que lá estava não permitiu. Eles de lá saíram e atearam fogo na ponte, que é o único caminho, e as equipes ficaram isoladas. A AGESUL providenciou o reparo dessa ponte, as novas equipes chegaram para lá para reforçar. Nós mantivemos o tempo todo contato com os procuradores da FUNAI de Brasília e aqui de Campo Grande, com essa preocupação de nós mantermos o policiamento, mantermos o cumprimento da ordem, mas o confronto iminente, porque muitos dessas pessoas que se dizem indígenas, mas do território paraguaio, estavam armados e de dentro do mato, atirando no sentido das equipes policiais. Então, hoje houve um confronto e uma pessoa veio a óbito. As equipes da perícia estão indo para o local para nós buscarmos a identificação. Foram apreendidas com indígenas, armas de fogo e todo o material foi incluído em um relatório entregue pelo governador Eduardo Riedel em reuniões durante a agenda em Brasília. Está entregue para o ministro da Justiça, para o ministro Gilmar, está nas mãos do governo federal esse relatório da inteligência. E o mais importante é que a gente busque soluções para as áreas em demarcação. Nós estamos trabalhando para encerrar esse conflito, ninguém ganha com isso.
É uma situação extremamente ruim para o Estado, para as comunidades indígenas, para a Polícia Militar do nosso Estado, que está em determinação da Justiça nessa função, e a gente está buscando soluções para encerrar com essa situação. Olha, são vários apontamentos aí em relação a essa crise de tensão, né? Você vê que houve a apreensão de arma de fogo com alguns indígenas, né? E nesse caso específico, o governo faz um levantamento e leva isso para Brasília, dizendo que existem organizações criminosas interessadas e fomentando e abastecendo e sustentando esse pedido por demarcação de terra. Isso é uma denúncia gravíssima, que precisa ser investigada, que precisa ser feito um estudo, porque eu entendo e acredito que existem, sim, aqueles indígenas que, claro, querem a sua demarcação de terra por fato histórico e por reparação histórica, mas eu também não duvido que tenham outros interesses por trás. E aí precisa separar muito bem o joio do trigo, sabe? Pra gente não cometer injustiça. Quem faz esse levantamento são juristas, o governo do estado investigando também para poder levar isso para o governo federal e tentar de alguma forma trazer alguma solução. É um assunto delicado. É um assunto que merece toda a atenção e precisa ser resolvido. Agora, se existem organizações criminosas envolvidas nesses atos, a polícia vai ter que fazer o seu trabalho de investigação. O Ministério de Segurança vai ter que olhar com atenção isso e investigar uma investigação federal para conseguir identificar aí quais são os jogos de interesse existentes neste caso.